E a vinda de Jesus é para salvar aqueles que se interessam pela salvação. Então ele nasceu no meio dos pobres, dos necessitados, daqueles que clamavam por Deus. Porque os ricos, eles viviam como se não houvesse necessidade de Deus. Viviam explorando os pobres e viviam regaladamente. Não queriam saber nem da existência de Deus. Queriam era viver e viver bem, explorando, humilhando os outros. E também nós devemos pensar na religiosidade que existia, pessoas hipócritas que ensinavam, mas não praticavam a palavra de Deus, e por causa de longo tempo sem profeta, sem uma mensagem de Deus, a situação que estava ali era uma situação caótica. Muitos nem se lembravam mais das profecias que existiam a respeito da vinda do Messias. Pouquíssimas pessoas estavam esperando o Messias, porque os próprios religiosos nem falavam mais nisso. Eles mantinham apenas uma religião de aparência. Então Jesus veio na hora certa, no dia certo, no tempo certo, e veio para trazer a nós a salvação. Ofereceu aos judeus, mas aqueles que deveriam corresponder ao seu chamado, à sua pregação, não deram crédito à sua palavra. Então, a salvação veio a nós, os gentios, que seríamos os últimos a ser chamados. Mas acabou que nós entramos primeiro. Nós temos a oportunidade e estamos aproveitando essa oportunidade para entrarmos para o reino de Deus, para sermos salvos. E já, então a porta se abrirá e a oportunidade novamente estará aí para os judeus, para que eles se convertam. A lição de hoje tem as seguintes partes. Primeira parte, o nascimento de Jesus no contexto profético. Tópico 1, poesia e profecia. Tópico 2, a restauração do espírito profético. Depois temos aí na parte número 2, o anúncio do nascimento de Jesus. Tópico 1, Zacarias e Isabel. Tópico 2, José e Maria. Depois na parte número 3, nós temos aí o nascimento de Jesus e os camponeses. No tópico 1, a nobreza dos pobres. No tópico 2, a realeza do Messias. Depois nós temos aí na parte número 4, o nascimento de Jesus e o judaísmo. Tópico 1, judeus piedosos. Tópico 2, rituais sagrados. Então vamos ver aí a introdução, que diz: Lucas narra o nascimento de Jesus, situando-o no contexto das profecias bíblicas e do judaísmo dos seus dias. O silêncio profético, que já durava 400 anos, foi rompido pelas manifestações divinas na Judéia. A plenitude dos tempos havia chegado e o Messias agora seria revelado. O nascimento de Jesus significava boas novas de alegria para todo o povo. Os pobres e os piedosos seriam os primeiros a receber a notícia. Dessa forma, Deus mostrava que a salvação, por ele provida, alcançaria a todos os homens. Então, aquilo como Isaías disse, no meio de uma terra seca, de repente, então brotou ali uma árvorezinha que foi crescendo. Ali veio então a esperança, apareceu. Depois de 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta trazendo a mensagem de Deus, um tempo em que as pessoas já estavam se esquecendo da palavra de Deus, pouquíssimas pessoas ainda esperavam o nascimento, a vinda do Messias. O povo já estava se acostumando, já estava adaptado a viver sem a presença de Deus. Mas de repente apareceu ali, a luz brilhou e todos os eventos começaram a acontecer. Primeiro, João Batista veio profetizando e veio chamando o povo, conclamando e dizendo a esse povo para se arrepender dos seus pecados, porque estava próximo o reino de Deus, porque estava vindo ali o Messias. De repente, então, aconteceu e as pessoas foram despertadas para se lembrarem da palavra de Deus, para buscarem o arrependimento dos seus pecados,
para estarem prontos para a vinda do Messias. E aí então Jesus aparece nesse contexto. E as pessoas vão ouvir agora o próprio Deus, vão ver o próprio Deus ali no meio deles, andando no meio deles, pregando, fazendo milagres, maravilhas, falando a respeito de Deus, trazendo a eles a oportunidade de entrarem para o reino de Deus. Então a plenitude dos tempos, ou seja, a época perfeita chegou. Toda uma situação estava preparada, estava pronta. O mundo estava falando uma mesma língua, praticamente. O grego era falado em todo o mundo. O mundo era governado quase que todo pelo sistema romano, pelo Império Romano. O Império Romano fez estradas ligando todas aquelas regiões. Tudo estava preparado, tudo montado, tudo prontinho. Estava na hora, na época certa, e Jesus então veio. Então, na época da alegria, da felicidade, da presença de Deus aqui na terra com o homem, da salvação de Deus se manifestar. Era boas novas de alegria, de felicidade, de salvação. O Evangelho estava chegando. A glória de Deus manifestada entre os homens. Aleluia, glória a Deus. Na parte 1, então, nós temos aí o nascimento de Jesus no contexto profético. Tópico 1, poesia e profecia. Tópico 2, a restauração do espírito profético. Tópico 1, poesia e profecia. No relato do nascimento de Jesus, há duas belíssimas poesias conhecidas na teologia cristã como Magnificat de Maria, a mãe de Jesus, e o Benedictus de Zacarias, o sacerdote. Veja aí Lucas 1, 46 a 55 e 67 a 79. Esses cânticos são de natureza profética, como tal, contextualizam o nascimento de Cristo dentro das promessas de Deus a seu povo. Maria, por exemplo, diz que ao nascer Jesus, Deus estava se lembrando das promessas feitas a Abraão, Lucas 1,55. Por outro lado, Zacarias afirma da mesma forma que tal visitação era o cumprimento do que Deus havia prometido na antiguidade aos profetas, Lucas 1,70. O nascimento de Jesus não se tratava, portanto, de um evento sem nexo com a história bíblica. Foi um fato que aconteceu na plenitude dos tempos e testemunhou o cumprimento das promessas de Deus. Gálatas 4:4. Então veja só que esses cânticos, tanto de Maria quanto o de Zacarias, se destacaram aí como poesias, como mensagens maravilhosas e mensagens de quem estava muito agradecido, muito feliz com Deus, que de repente teve uma visão, um conhecimento que a maioria, a grande maioria dos homens nunca tiveram. Eles tiveram ali agora um conhecimento de que o Salvador, o Messias, estava ali, estava chegando. Então veja só que são palavras maravilhosas que você deve procurar ler, entender. Procure direitinho os detalhes, como é que foi escrito, o que significa cada palavra. E nós vamos ver que Maria cita o cumprimento das promessas, da aliança feita com Abraão. Olha só, importantíssimo isso. Foi feita uma aliança. E Deus disse bem claro, de ti vai nascer o descendente, que vai trazer então a paz, o reino de Deus aos homens. Então foi prometido a Abraão, foi uma aliança de Deus com Abraão e foi cumprida quando Jesus nasceu na terra. Também nós vamos ver Zacarias falando dos profetas. Então tudo aquilo que os profetas profetizaram, tudo aquilo que eles falaram a respeito do futuro, da vinda do Messias, estava se cumprindo ali. Então, o cumprimento das profecias se deu quando Jesus nasceu. Eles não viram as suas profecias serem cumpridas. Não viram, não estavam mais aqui. Mas aquilo que Deus falou através deles estava ali sendo cumprido. E todo o plano de Deus, através da lei dada a Moisés, para que a lei mostrasse aí o que era a santidade de Deus, o que era o correto, o que era certo o homem fazer.
E também as maldições que vieram por causa do não cumprimento dessa lei. Então Jesus agora levaria sobre ele essas maldições, ele morreria, a lei condenaria Jesus, não porque ele pecou, mas porque ele levou sobre ele os nossos pecados. E a lei condena o pecado. A lei foi feita para nos levar a Cristo, porque nós não podemos ser salvos através da lei. A lei nos condena, nós não conseguimos cumprir a lei. Então nós vamos a Cristo, e Cristo levou sobre ele a condenação dessa lei. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele morreu em nosso lugar para nos salvar. Glória a Deus. Tópico 2, a restauração do espírito profético. Já observamos que na teologia lucana, o Espírito Santo ocupa um lugar especial. Encontramos 17 referências ao Espírito Santo no terceiro Evangelho e 54 no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é significativo se levarmos em conta que Mateus fala apenas 12 vezes no Espírito Santo e Marcos apenas 6. Lucas focaliza o revestimento do Espírito, mostrando que o dom profético, silenciado no período interbíblico, foi revivificado com a vinda do Messias. Não é à toa que a maioria das referências ao Espírito nesse Evangelho ocorre nos 2 primeiros capítulos que relatam o nascimento de Jesus. Lucas 1, 41 a 67 e capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 27. Então, como sempre, Lucas, ele tem uma visão, um reconhecimento, ele tem uma percepção do Espírito Santo maior do que os outros que escreveram, como Mateus e Marcos. Então ele fala muito dessa ação do Espírito Santo, além dele falar ali que Maria concebeu do Espírito Santo. Então nós vamos ver que Isabel foi cheia do Espírito Santo, né? E a criança, João Batista, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E veja só que ali existe uma ação do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa. Isabel estava grávida numa idade avançada.